Então, parabéns a todos vocês aí. Salve de palmas. Eu lembro lá 2020, quando eu comecei a assistir o Clube 459, eu ficava ali atualizando, 4h59, puf, iniciava, e aí o coração já explodia, e o quanto isso me fez bem nesses últimos 4 anos. Agora no mês de agosto, vamos fazer 4 anos que eu faço parte do Clube 459, e é muito bom. Em 2021, final de 2021, assumi um tempo 459 e é muito bom. Então seja bem-vindo aí, coloca aí, hoje, o que você vai, no dia de hoje, criar de memória? Escreve aí, qual vai ser a memória que você vai criar no dia de hoje? Nós sabemos que todos os dias são domingos, todos os dias são segundas-feiras. Hoje é domingo, mas para nós, todos os dias são segundas-feiras. Por que nós encaramos que todos os dias são segundas-feiras? Porque segunda-feira é o dia internacional de começar algo novo. Segunda-feira é o dia internacional de cumprir as promessas. Apesar de algumas pessoas não cumprirem aquilo que se prometeram. Segunda-feira se renova um ciclo. Se cria uma nova esperança. Você fala, essa semana vai. O que eu precisava era dessa conexão. O que eu precisava era dessa oportunidade. O que eu precisava era dessa pessoa. Existe algo que eu chamo de ciclo de renovação de esperança. E o que é esse ciclo de renovação de esperança? Ele tem 2 caminhos. O primeiro é um caminho por tempo, uma renovação de esperança por tempo. Outra é por espaço. Eu vou te explicar isso já. Tem gente que está indo trabalhar, tem gente que está indo brincar com as crianças, tem gente que vai criar as memórias hoje. Eu vou te explicar certinho o que é. Por tempo, é quando você acredita, por exemplo, que no dia 1º de janeiro a sua vida vai mudar. Independente daquilo que você fez, independente de como que você estava vivendo dia 31 de dezembro, o ciclo de renovação de esperança, só por virar uma data você fala, agora não tem mais volta. Agora eu vou para cima. Quem aqui começou as promessas de começo de ano? Ou as promessas de fim de ano? Com um novo sentimento de vitória, sabe? O seu ombro ele vai para trás, o peito para frente, a cabeça. Você fala, agora eu vou dominar o mundo. Ciclo de renovação de esperança. Qual que é o grande problema? Que se você não anotar e você se comprometer com essa visão que você vai começar a criar, se você não se comprometer com essa nova visão, com esse compromisso que você está fazendo, se você não fizer isso de forma pública ou de alguma forma que você crie um laço para cumprir esse desafio, você vai cair numa pesquisa que mostra que 70% das pessoas esqueceram suas resoluções de começo de ano no dia 14 de janeiro. Olha só, 70% das pessoas que fizeram uma esse primeiro trimestre, o que você fez? Grande parte das pessoas ficaram ao léu, indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. O ciclo de renovação de esperança por espaço é o que eu estou fazendo exatamente nesse momento. Acabei de mudar para Portugal, eu, minha família, roupa, cuia, como dizia lá no sul, mala, cuia, passarinho, e todo mundo.
só por estar num novo local, você renova a sua esperança e fala o seguinte: não, agora vai. Era o que eu precisava disso. Então qual é o convite para você nessa manhã? Lembrar das suas resoluções de começo de ano novo. Se você não teve, tá tudo certo, mas começa a redefinir a rota a partir de agora. E só faz isso quem, Thiago? Quem sabe que domina, governa e multiplica sobre todas as coisas. É realmente levar a sério todos os dias. Qual que é o grande convite? Você levar a sério todos os dias, aquilo que já está no seu coração. Coloca o seguinte: as minhas esperanças se renovam todos os dias. As minhas esperanças se renovam todos os dias. Ela não tem que renovar somente num tempo. Ela não tem que renovar somente num local. Tem alguém que nos diz o seguinte: eu renovo as tuas forças todos os dias. Eu não preciso de energia para uma semana. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu não preciso de energia para uma semana. Eu não preciso de energia para um mês. Eu não preciso de energia para um ano. Eu só preciso de energia para o hoje. Nossa, isso é libertador quando você começa a entender isso, que eu não preciso de energia para um ano, para um mês, para uma semana. Eu preciso de energia para o hoje. A única coisa que você precisa é de energia para o hoje. E hoje o Senhor renova as suas forças e a sua esperança pela manhã. Pode ter acontecido uma grande tempestade na noite anterior, mas é pela manhã que a calmaria chega. Clareza, entendimento e novas oportunidades. É o que você recebe todas as manhãs. Esses dias eu tenho falado muito sobre isso, do quanto o Senhor investe em você, e a pergunta é: o que você tem feito com esse investimento? Algumas pessoas falam: não, Thiago, mas o meu passado. Ei, presta atenção. Se você ficar olhando para o seu passado, julgando o seu passado, você não dá valor para aquele que se colocou numa cruz por mim e por você. Se você ficar olhando para o seu passado, você está negando o sacrifício. Falando o seguinte: esse sacrifício não foi tão bom o suficiente, olhando para o meu passado. Nossa, se você começar a entender isso, você vai começar a levar uma vida muito mais leve. Se você julgar o seu passado, você não está dando valor para o sacrifício de cruz. Falando: nem foi tão bom assim, porque eu ainda carrego o meu passado. Lembre o seguinte: se você realmente dá valor ao sacrifício de cruz, você deixa o passado e começa a viver coisas novas. Eu acho sempre incrível quando eu leio aquele texto da mulher samaritana, e eu acho incrível aquilo lá. Porque não é aquilo que você fala, presta atenção. Não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você acredita. E a crença, ela não é cognitiva, presta atenção. Aquilo que você acredita, que é sua crença, seu paradigma, não é cognitiva. Ela não é racional. Não são pelas tuas palavras. A crença é uma energia, é uma frequência. Só que tem algumas pessoas que ainda ficam falando: não, o meu passado, que você não me conhece, Thiago, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, o meu passado me condena. Presta atenção, o que te condena é a sua paralisia de ir para o futuro, ir para frente. O que te condena é não acreditar no sacrifício que aconteceu lá atrás, falando o seguinte: ei, eu te dou novas oportunidades todos os dias, por isso vá e não peques mais. Então presta atenção, a crença, ela não é cognitiva. A crença é uma energia, acreditar em algo. E aí, quando a gente lê aquele texto da mulher samaritana, acontece exatamente a mesma coisa. Não, a gente vai fazer essa leitura da mulher samaritana. Tá lá no livro de João. Deixa eu ver onde está. João 4. Não, olha só isso aqui. Abre aí no livro de João. João capítulo 4. João capítulo 4. Fala o seguinte: olha só esse texto, você que se condena todos os dias, você acha que o seu passado te condena,
Olha só esse texto aqui, presta atenção nisso. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora João Batista. Para quem não está habituado com isso, João Batista era primo de Jesus e ele começou a batizar no deserto até Jesus chegar a ele e ser batizado por ele. E aí depois, quando Jesus começou o seu ministério com 33 anos, que é a época que, pelos judeus, o homem pode começar a ensinar com 33 anos. É por isso que Jesus foi batizado e começou todo o seu ministério com essa idade. Porque segundo a lei judaica é quando se começa a poder ensinar, se tornar mestre na palavra. Então, Jesus foi até João Batista, foi batizado, e aí começa o ministério. Então falou o seguinte: os fariseus, que eram os mestres da lei, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Presta atenção nesse texto, talvez você não conheça a dimensão do caminho da Judéia até a Galiléia. Talvez você não conheça o caminho, mas era uma linha reta. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Distância Judéia até a... Deixa eu achar uma foto aqui. Tinha que ser uma foto grande. Opa. Deixa eu diminuir aqui, ó. Olha só isso aqui, que eu vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção. Compartilhar a tela. Ó, você tá vendo aqui? Deixa eu colocar na tela. Seguinte. Era mais ou menos uma linha reta da Judéia até a Galiléia. Só que era necessário passar por Samaria. Não era que era necessário passar por Samaria pelo caminho. Tanto é que precisou-se dar uma volta para chegar lá. Mas era preciso porque tinha um propósito passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então é o seguinte, não era necessário porque era o caminho, mas é porque tinha uma missão. Em alguns momentos vai ser necessário desviar a sua rota ou ampliar a sua rota por algo muito maior. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Meio-dia, no grego, eles chamam de hora 6. A sexta hora. A primeira hora era às 6 horas da manhã, às 6 ao meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. Meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então presta atenção no que estava o rolê que estava acontecendo. Começa a imaginar você. Jesus ele estava a caminho da Galiléia, voltando para Galiléia. Só que era preciso passar por uma cidade. Só que essa cidade era uma parábola, ela tinha que dar uma volta para passar nessa cidade. Chegando lá, ao meio-dia mais ou menos, no sol escaldante do deserto, ele para num poço para tomar água, se refrescar. E quem ele encontra? Ele encontra ali uma mulher samaritana tirando água. Para pensar, por que alguém estaria naquele sol quente tirando, sendo que o costume das mulheres era tirar água nos primeiros momentos do dia? Ela estava sozinha tirando. Por que ela tinha esse costume? Para não ser julgada por outras mulheres. Ela foi colocada à margem. E aí você vai entender por que ela foi colocada à margem da sociedade das mulheres, por que ela era julgada e condenada por outras mulheres pela sociedade.
Então Jesus encontra essa mulher fora do horário de costume de buscar água. Num sol escaldante, ele encontra essa mulher lá no poço, tirando água também. Disse-lhe Jesus para essa mulher: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eles tinham uma treta lá muito antiga. E aí estava acontecendo exatamente isso. O questionamento dela: como que o Senhor, sendo judeu, me questiona? Ela nem sabia quem era que estava lhe pedindo água. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Presta atenção em algo aqui que está nesse texto que é muito forte. Qual que é o dom de Deus? Você sabe qual é o dom de Deus? Deus é amor. Existem alguns tipos de amor. Deus, ele é o amor. Esse é o grande dom de Deus. Por isso que em todos os momentos, a amabilidade ela é um dos grandes frutos do Espírito. Por quê? Porque é a mesma essência do Criador na criação, em mim e em você. E aí, olha só. Quando ela começa a responder, Jesus respondeu sendo: se você conhecesse o dom de Deus, o amor, e quem lhe está pedindo água, Jesus, você teria pedido a ele que teria dado água viva. Ele estava falando algo sobre algo muito maior do que apenas tomar uma água do poço. E ela não estava entendendo. A pergunta é: quantas vezes você tem a oportunidade de ter um relacionamento mais íntimo, uma oportunidade de avançar, mas você enxerga apenas aquilo que está na frente dos teus olhos? Esse é um problema. De algumas pessoas enxergarem apenas aquilo que existe. Você já viu quem é aqueles narradores de enchente? O que é narrador de enchente? Ele narra aquilo que ele está vendo. Mas enxergar e falar sobre aquilo que ainda não se vê, isso é poderoso. Presta atenção. Falar daquilo que se vê é fácil. Até uma criança fala. Só que falar daquilo que ainda não se vê, isso sim é poderoso. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela ainda continuava, ela não estava entendendo, ela estava completamente cauterizada dos seus olhos, vivendo somente aquele dia, no dia a dia, todos os dias. Na hora do meio-dia ela ia lá, buscava água, voltava. Ela estava cauterizada com a vida dela. E alguns de vocês vivem exatamente dessa forma, com a mente e os olhos cauterizados. Quer dizer, eles estão tão fechados de cicatrizes que só conseguem enxergar aquilo que está à frente dos seus olhos. Se você pegar aquela live que nós falamos sobre as lentes, são pessoas que estão com tantas lentes que não conseguem enxergar a distância. Enxergam somente aquilo que está perto, não aquilo que está longe. E aconteceu exatamente isso. Por causa da história, por causa de tudo aquilo que ela viveu, ela começa a viver exatamente, ela começa a enxergar somente isso. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? E ela continua falando, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Ela continua ainda a falar de uma água natural. Lembre-se do seguinte: toda vez que você ver a palavra água, significa vida. Água significa vida. Jesus estava falando sobre entregar uma nova vida. Existe um texto onde umas pessoas receberam a oportunidade de nascer de novo pela água, por uma vida que não é a nossa vida terrena. A gente está lendo o livro de João, capítulo 4. E ela continua falando exatamente sobre isso. Olha só, disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Por que ela não faz pergunta, né? Aí a gente fala sobre fazer pergunta, começa com como e já chega no cara que está dando água e fala: como o senhor quer que eu tire ali? Como é essa água da vida? Como o senhor chegou até aqui? Como o senhor está falando comigo? Já começa no como, ao invés de ficar questionando e dando rodeios. E ela fala: o senhor não tem com que tirar. Ela vai tirando suas próprias conclusões. A água e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que nosso pai Jacó, que arrogância, nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede. Não, olha a bugada que ele coloca no cérebro daquela mulher. Ele chega, pede água para ela, só que ele fala o seguinte: quem beber dessa água terá sede outra vez. E tipo assim, como que ele tá me pedindo água se ele sabe que vai ficar com sede novamente? Ele começa a bugar o cérebro daquela mulher, mas ele começa a mudar a maneira de pensar dela. Começa a tirar ela desse estágio
de ficar vendo apenas aquilo que ela consegue enxergar com seus olhos e começa a mudar com muita compaixão. Presta atenção, Jesus estava numa jornada e quando diz na jornada e ele teve que desviar, né? Ele foi obrigado a passar ali. Ele tem compaixão para aquela mulher. Presta atenção, o Senhor desviou a jornada dele por causa de uma pessoa. Eu te pergunto, quantas vezes você está desviando a sua jornada por causa de uma pessoa? Quantas vezes você está deixando de fazer o seu caminho tradicional todos os dias por causa de uma pessoa? Muitos não estão desviando a rota nem por causa de si mesmo. Todos os dias fazendo exatamente a mesma coisa. Passando-se 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, uma vida inteira na mesma rota. Muitas das vezes para cumprir algo que não quer, para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar coisas desnecessárias, para agradar pessoas que nem estão afim de você. Você passa uma vida inteira falando não para si e sim para as outras pessoas. Quanto mais desviar a rota por causa de terceiros. Jesus fez isso. E muitas das vezes ele faz isso por mim e por você. Ele desvia a rota e te dá uma nova oportunidade. Ele não está no controle da sua vida. Presta atenção nisso que eu vou falar. Às vezes você fala, Deus está no controle da minha vida, Jesus está no controle da minha vida. É mentira isso, ele não está no controle da sua vida. Se ele estivesse no controle da sua vida, não ia existir mentira, prostituição, adultério, roubo, morte. Ele não está no controle da sua vida. Ele não estava no controle da vida de Adão, de Eva, nem de Lúcifer estava no controle. Se ele estivesse no controle, ele não seria Deus. Presta atenção para te desbloquear a tua religiosidade. Deus não está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua vida é você mesmo. Ele já te deu algo que é chamado livre-arbítrio ou livre escolha. Você tem uma livre escolha de fazer. Ele te deu um caminho, fala, ó, esse aqui é o caminho da vida, esse aqui é o caminho da morte. O que você quer? Só que algumas pessoas falam, não, no tempo de Deus. Não, Deus está no controle de tudo. É claro que ele está no controle de tudo, mas imagina Deus com 8 bilhões de pessoas jogando The Sims. Algumas pessoas são tão infantis na sua fé, no entendimento, que ele acredita que Deus está na frente de um grande videogame jogando The Sims. Agora não, fala isso aqui, ó, esse aqui vai para lá, não, esse aqui vem para cá. Não, agora você vai se lascar aqui, ó. Não, coloca essa parede aqui, coloca essa... Ei, presta atenção, Deus não está no controle da sua vida. Eu vou lançar um livro com esse tema, falando Deus não está no controle da minha vida. Quem está no controle da sua vida é você. Ele já te entregou princípios, valores, entendimento para você controlar a sua vida e com isso ser uma ferramenta dele aqui na Terra. Ei, me perdoe. No domingo que antecede a Páscoa, eu te falar essa verdade. Coloca amor em tudo que eu te falo. Mas ei, não é ele que está no seu controle, no controle da sua vida. Então Jesus responde, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não, presta atenção, a mulher não começava a entender nada. Ela estava ali, somente foi lá fazer o rolê dela. E muitos de vocês vão estar no seu rolê e de repente vão ter um encontro como esse. Paulo, ele estava no rolê dele, indo para Damasco, numa estrada, fazendo o rolê dele. Que era o quê? Perseguir cristãos. Esse era o rolê de Paulo. Estava ali e de repente, quem cruza o caminho? Pô! Jesus cruza o caminho. Eu lembro o rolê que eu estava no dia 26 de setembro de 2012. 26 de setembro de 2013. Eu estava no meu rolê, vivendo o auge da minha carreira, dentro de uma bolha, era o auge da minha carreira. E de repente eu fui, marretado, que alguém que me pedindo água. E aí eu entendi que existia uma água muito maior, que ela faz brotar dentro de mim água viva. Ele continua falando para a mulher, mas quem beber da água que eu lhe der, e aí ele começa a apresentar, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para uma vida eterna. Eu começo a ler esse texto, eu fico arrepiadíssimo com tamanha compaixão do Senhor, de pegar alguém totalmente ingênuo, e começa a macetar a palavra, começa a trabalhar. Massorar, quando você pega as folhinhas ali, começa a pegar um pilãozinho, ele começou a massorar. Mas ele já não chega dando uma carteirada nela, ele começa a
se apresentar. Eu vou repetir de novo o versículo 13 para ver se entra na sua cabeça. E ele começa a falar isso aqui. Hoje acho que eu tô pegando uma gripe aí. A gripe não, mas a garganta deu uma seguradinha, então me perdoe aí. Olha só, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, presta atenção, se você já experimentou dessa água, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você quer jorrar para a vida eterna? Tem um relacionamento com ele que já te amou. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Será que ela estava desesperada? Será que ela estava desesperada? Ela falou: me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Presta atenção, ele não falou: pega aqui. Ele ainda quer tratar algo que precisava ser tratado. Presta atenção. Existia um pecado que precisaria ser tratado. Uma conduta que precisaria ser tratado. Ele trouxe a exposição, ele trouxe a consciência dela. Ele disse: vá e chame o seu marido e volte. E ela fala: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Pô! Toma. Era exatamente isso que ela vinha ao meio-dia retirar água e ela não estava junto com as mulheres retirando a água. Por causa dessa conduta, ela já tinha passado por 5 maridos e quem ela vivia não era seu marido. Por causa dessa conduta, ela era colocada à margem da sociedade e ela precisava em meio-dia retirar água do poço. E disse à mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E ela começa a apertar a diferença das culturas. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Nossa, é poderoso. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais no monte, não mais em lugares, nem mais com coisas, mas em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Respira aí fundo. Ei, imagina a cabeça dessa mulher. Imagina a cabeça dessa mulher nesse exato momento. A explosão dela. Ela simplesmente estava lá, fazendo com todos os dias, indo lá buscar água, vivendo a vida dela. E acontece isso com você, todos os dias vivendo sua vida, mas de repente, um dia, ela teve um encontro. Só que os seus olhos não conseguem enxergar. Só que ela estava tão desesperada, ela fala: eu quero isso aí, eu nem sei o que é isso aí, mas eu quero isso aí. E eu ainda vou te falar sobre acreditar não é cognitivo. Foi o que a gente começou a falar. A crença não é cognitiva. Ela é uma energia. Você falar aquilo que você acredita, ela não é cognitiva, ela é uma energia. E ela estava ali todos os dias fazendo isso, de repente ela tem um encontro. E ela ainda fica se questionando, falando: ei, vocês judeus têm algo diferente. Vocês vivem de forma diferente, vocês adoram de forma diferente. E ele fala o seguinte: vai chegar um tempo que disso aqui não vai existir mais. É nessa oportunidade, presta atenção, não somente aquela mulher samaritana, mas eu e você recebemos uma nova oportunidade a partir dessa época de quando Jesus nos enxertou na árvore da vida. Nós fomos enxertados na árvore da vida. Nós tivemos uma nova oportunidade. Não mais num local, não mais em algo, mas em espírito e em verdade. E aí, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com
você. Vamos continuar lendo o texto aqui? Olha só, para esse domingo, você já explodiu o teu cérebro aí. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que está conversando com ela? Tipo assim, os discípulos viram, já criaram um olhar de acusação, de julgamento. Falaram, o que está conversando com essa mulher sozinhos, dois aqui nesse rolê e tal? Já começaram a questionar. Ninguém foi lá e fez uma pergunta. Ninguém foi lá e teve compaixão. Ei, cuida quando você começa a viver só na religiosidade. Cuida quando você começar a tomar conclusões apenas aquilo que seus olhos enxergam naturais. O convite é para você sempre enxergar além. Todo aquele que julga, julga porque ele olha com olhos naturais. Aquilo que está acontecendo. Lembra que em parte nós sabemos, em parte nós profetizamos. Você nunca vai enxergar todo o contexto. Você não sabe o que está por trás, quais foram as crenças, as experiências, a vivência de cada pessoa e qual é o problema. As pessoas julgam somente aquilo que estão vendo. É como se você estivesse muito perto de um elefante. Imagina você perto de um elefante. E quando você abre seus olhos, você vê algo cinza. E você fala, isso aqui é uma parede. Eu estou vendo somente aquela parte ali. Isso aqui não, isso aqui é uma parede. E aí quando você começa a afastar, você começa a ver uma perna. Você vai afastando, você vê duas pernas, você vê uma barriga. E de repente, quando você está à distância, você enxerga que é um elefante. O que é esse problema? Que as pessoas estão enxergando apenas aquilo que está próximo. Lembra das lentes? Somente aquilo que as lentes permitem assistir. E aconteceu isso com os discípulos. Estar tão acostumado a ver algumas coisas, entraram no processo de religiosidade e só não quiseram, por educação e por aprendizado, não quiseram questionar sobre. Mas aí eles se perguntam. Ficaram ali calados, olhando aquela situação. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Presta atenção, você não entendeu o que está aqui no texto. Então, deixando o seu cântaro. O que é o cântaro? Era onde ela pegava água. Isso era muito precioso para as pessoas. Porque nesse cântaro pegava água, azeite, farinha. Era importante para eles. Naquela época, isso. Não é como uma panela hoje, jogar a panela para cima. E o cântaro falava sobre a sobrevivência deles. Sobre ter algo para pegar água, algo para se alimentar, juntar azeite, farinha. E ela fez o quê? Deixando o seu cântaro, ela não queria nem saber, nem olhar para trás, deixando o seu cântaro, aquilo que fazia ela todos os dias de buscar água, ela deixou para trás e voltou para a cidade e disse ao seu povo. Não, eu vou repetir porque às vezes você não entende. Ela deixou para trás, hoje está explodindo o cérebro, né? Ela deixou para trás aquilo que fazia ela todos os dias ir até aquele poço. Ela entendeu o seguinte, que ela não ia mais precisar disso. Não é que ela esqueceu, ela deixou. Presta atenção. O que é que você precisa deixar para trás para viver o novo? O que você precisa deixar para trás para viver o extraordinário? O que você precisa deixar para trás para viver as promessas de Deus? Ela deixou o cântaro, aquilo que ela fazia todos os dias para ir buscar água. Ela deixou para trás a ferramenta de trabalho dela para pegar todos os dias água, ela deixou para trás. Presta atenção. O que você precisa deixar para trás para viver algo novo? Ela deixou aquilo que o julgava, aquilo que fazia ela todos os dias viver, e ela voltou para sua cidade. E aí, depois que ela voltou, o que ela fez? Presta atenção. Ela voltou e disse ao seu povo, nossa, olha que mulher ousada e usada. E é isso que eu declaro na sua vida, que você seja ousada e usada. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Para mim, isso aqui é um dos maiores aprendizados que existe. Uma mulher que era julgada, uma mulher que era menosprezada, uma mulher que era colocada à margem da sociedade. Quando ela entende, ela tem um encontro verdadeiro, ela entende, ela volta, ela deixa para trás as ferramentas que eu aprendi no velho eu, ela deixa para trás e ela segue para sua cidade, aonde ela era julgada, acusada, presta atenção. E às vezes você tem medo de voltar para as pessoas quando você passou por uma transformação. Ela voltou para aquela cidade, ela falou o seguinte, ei, venham comigo ver algo que eu acabei de ver. Não, é muita ousadia. Imagina aquela mulher
que ela tinha passado por 5 maridos, era colocada à margem da sociedade, ela volta para a cidade dela. Não, se isso não te apaixona, eu não sei o que vai te apaixonar. Ei, se isso não te apaixona, presta atenção. Ela deixa as coisas velhas lá e ela vai para sua cidade. E ela não tinha recebido nada ainda. Presta atenção, ela tinha recebido uma palavra que se ela experimentasse daquela água, ela nunca mais teria sede. Ela nem experimentou, ela acreditou naquela direção. E ela volta para a cidade. Agora imagina você, alguém que é mentiroso, que é alcoólatra, que é adúltero, que é mentiroso, que é ladrão, chegar até a cidade, onde todo mundo sabe que ele comete aqueles erros, e falar com tamanha convicção, tamanha ousadia, tamanha autoridade, e aí continua falando o quê? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Nossa, as pessoas saíram daquela cidade e foram. Foram até o encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Cara, ele estava numa outra vibe. Mas ele disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida aí? Presta atenção. A fome e a sede dele era de outra coisa. E os discípulos ainda achavam que era comida. Apesar de andar junto, eles ainda achavam que era uma comida física. Mas ele disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida, presta atenção, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Deixa eu abastecer aqui. Eu vou repetir aí para você. Talvez você não entendeu aquilo que eu falei. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo. Ele continuava abrindo os olhos dos seus discípulos, aqueles que estavam próximos a ele. Eu lhes digo: abra os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ele estava falando o seguinte: ei, olha para essa mulher. Existe um campo maduro, pronto para uma colheita. E eu posso confessar algo para vocês? Foi o que me trouxe para a Europa. Eu olho e tem um campo. Um campo maduro para a colheita. A pergunta é: você consegue ter esse discernimento, olhar para a sua vida, olhar para a família que está ao seu redor e começar a olhar e falar o seguinte: existe um campo maduro para a colheita. Abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E agora esse texto, talvez para mim, é um dos mais chocantes que existe. Para mim, é um dos mais chocantes que tem, uma das passagens mais chocantes. É isso que vai acontecer agora. Versículo 39. Para quem chegou agora, a gente está lendo João, capítulo 4. Chegamos no 39 agora. Presta atenção nisso aqui para começar a explodir. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ei, presta atenção. Ela começa a dar o testemunho dela, daquilo que ela vivia, daquilo que ela experimentou. Ele me disse: tudo o que tenho feito. Assim,
Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Presta atenção. O Senhor usou uma improvável para converter uma cidade. Se ele usou uma mulher improvável, imagina o que ele vai fazer comigo e com você. Ele usou uma mulher que tinha passado por 5 maridos para converter toda uma cidade. Imagina o que ele vai fazer comigo e com você. A devastação, você que é um DGM, que entende verdadeiramente a sua identidade, ele pode fazer nessa geração. Imagina o arregaço que você pode fazer nessa geração. Quando você começar a entender verdadeiramente qual é o seu chamado. E essa mulher, ela foi usada e usada. É isso que eu declaro para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Ela é usada e ousada. Para chegar na cidade, mesmo com os julgamentos, ela contar: eu fui e eu vi isso. Então não é cognitivo. Ela não aprendeu. Presta atenção, você que achava que tinha que aprender a Bíblia toda. Ela não aprendeu a Bíblia toda. Ela foi o próprio testemunho. Muitos samaritanos daquela cidade, versículo 39 de novo, presta atenção nisso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Não foi por causa da pregação dela. Não foi por causa da pregação dela. Ei, presta atenção. Foi por causa do seu estilo de vida. Jesus nunca veio ser um educador. Ele veio ser um transformador. Ele nunca veio para gerar conhecimento. Ele veio para gerar transformação. Ele nunca veio entregar uma religião. Ele veio entregar um estilo de vida. É exatamente sobre isso. Ele não veio trazer educação. Você só precisa ser o seu estilo de vida. Você só precisa ser, presta atenção, a própria palavra. Eu não preciso decorar a palavra. Eu só preciso viver a palavra. Comece a entender isso. E aí você vai começar a ir para um outro nível. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Imagina o que ele pode fazer comigo e com você. Ei, presta atenção. Será que você estava pior que essa mulher samaritana? Será que a sua vida hoje é pior do que a mulher samaritana? Será? Será que você realmente está pior que essa mulher samaritana? Que as pessoas não vão acreditar em você? Lembra que não é sobre o cognitivo, não era sobre aquilo que ela falava, mas era sobre aquilo que ela vivia, a energia que ela estava, a frequência que ela estava sobre aquilo que ela tinha acabado de experimentar. Respira fundo e fala o seguinte: eu sou improvável que vou mudar uma geração. Escreve. Não, vamos parar assim, 10 segundos só para você escrever. Eu sou improvável que vou mudar essa geração. O que eu declaro para você é que você vai construir negócios que mudarão a rota do mundo. Então escreve: eu sou improvável que vou mudar essa geração. Vai lá. Eu vejo uns comentários aqui, e aí o problema da religiosidade é que fica vinculado e com os olhos calejados e não enxergar algo além. E tá tudo certo. Só escreve aí. É que tem alguns que querem chamar atenção. Só escreve: eu sou insuportável que vou mudar essa geração. Alguém fala:
Nós não somos melhores que essa mulher. Tá bom, então, se você acredita nisso, se você é pior que uma mulher que teve 5 maridos, que ela tinha que pegar água fora da sociedade, colocando à margem da sociedade, onde ninguém mais acreditava ela, será que você não tem nenhuma pessoa que acredita naquilo que você fala e naquilo que você vive? Aquela mulher era colocada à margem da sociedade. Deus conhece o coração, não, presta atenção. Não adianta falar, meu coração é bom. Ele vai falar o seguinte, não te conheço, me mostra suas obras. Então, amigo, nunca é, para você que escreveu, nunca é sobre o seu coração. É sobre suas obras. Mostre-me as suas obras que eu mostrarei quem é. Não é, Senhor, você conhece o meu coração, sabes o que eu sou bom. Não, 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 meu filho. Eu preguei no seu nome, eu batizei no seu nome, tá bom. E as suas obras? Cadê as suas obras? Cadê as suas obras? Quando fala sobre Zaqueu, não fala sobre o coração dele. Fala sobre tudo aquilo que ele fez pós ter um relacionamento com Cristo. Começando já a subir numa figueira braba. Exatamente isso. É sobre obras. Vem cá. Pra gente acabar o capítulo 4. Ele começa a contar uma outra história aqui. No versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia e ele continuou a jornada dele. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo à Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Ele foi procurar Jesus num horário não habitual, meio escondido, porque ele tinha uma reputação. Esse é o problema da reputação. Ele foi procurar Jesus num momento meio que escondido, né? Vem cá comigo. Disse-lhe Jesus: vocês não viram sinais e maravilhas e nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, Jesus estava fazendo um teste antes com aquele oficial, falando: você nunca viu um milagre, como que você vai acreditar no milagre? Você nunca viu, nunca presenciou, porque a grande maioria via e presenciava esses milagres e é por isso que acreditava. E olha o tamanho da fé, olha só o que acontece nesse exato momento. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes do que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o filho continuava vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. E presta atenção, o oficial não precisou questionar e falar o seguinte: Jesus, vamos comigo até lá, porque só sua presença que vai curar. Ele já entendeu que o comando de Jesus já tinha feito curar o seu filho. Assim como ele faz com a sua tropa, ele sabe o seguinte, que todo o desejo do seu coração, todo o comando que ele dá, ele sabe que vai ser realizado. Esse é de quem tem autoridade sobre um pelotão, sobre um governo. Ele sabe que tudo que ele declarar vai acontecer. Então, aquele soldado, aquele oficial, ele não precisava acreditar em Jesus ou não. Ele sabia que a sua palavra tinha autoridade e poder suficiente para curar o seu filho à distância. Então, ele sabia exatamente disso, porque ele era um oficial e ele fazia exatamente a mesma coisa com a sua tropa. Ele sabia que tudo que saía da sua boca, tudo que dava como direção, acontecia. Então não era diferente com a palavra de Jesus. Então ele falou o seguinte: é só você declarar, e declarando já vai acontecer. Então ele virou as costas e foi até o filho e constatou exatamente a cura do seu filho. Nossa! Respira fundo aí. Esse texto de João 4 foi só para incendiar o seu coração no dia de hoje. Entender o seguinte, que o seu passado não te define. E a fase que você está vivendo hoje era somente uma fase.
Você recebe todos os dias a oportunidade de experimentar uma água que gera vida. A pergunta é, o que você vai fazer com essa água? O que você vai fazer com essa oportunidade? Todos os dias você recebe a oportunidade de ser ousado e usado. E é isso que eu declaro nesse ano de 2024. Que você seja usado e ousado em todos os momentos. É isso que eu carrego na minha vida. 2024 vai ser o ano da ousadia e se permitir ser usado. Então entenda o seguinte, seu passado não te define. O que te define é aquilo que ele diz que você é. Ponto. De dentro de você fluirão rios de águas vivas. Respira fundo aí. Fazer um boot. O que é o boot, Thiago? O boot é uma mentalização, onde a gente vai usar parte do cérebro que exerce a fé. Pega aí, tira os dedinhos do teclado. Tem uma parte que é o lobo frontal e o sistema límbico, que já é mais do que comprovado que os executivos que utilizam a fé, eles têm mais resultados, são mais felizes, são mais produtivos. Então não é sobre religião, é sobre você exercer a fé. E a gente vai criar exatamente essa figura, essa imagem. Respira fundo então. Respira fundo mais uma vez. Feche teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como é bom sentir a Tua presença todos os dias. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de fazer algo novo. E eu sou grato por isso. Grato, pois a minha vontade, a minha sede, a minha fome é infinitamente menor do que a minha vontade, entendimento, minha fome e sede da Tua justiça e da Tua palavra. Eis aqui um pelotão sedento, um pelotão que quer experimentar todos os dias mais e mais de uma água que nunca mais gerará sede. Nós entendemos que dentro de nós fluem rios de águas vivas. E nós te convidamos todos os dias para o Senhor nos usar. E todos os dias nós possamos para um novo nível de ousadia. Chegou um novo tempo na sua vida, começa a ver agora você no novo tempo, fazendo novos negócios, conectando com novas pessoas, frequentando novos ambientes. Veja você agora nesses novos ambientes sendo diferente. Aonde você chega, não importa o ambiente, você influencia aquele ambiente. Não é mais o ambiente que te influencia, você influencia esse ambiente. Pessoas que falavam coisas adversas, elas começam a mudar. Pessoas que contavam mentira, elas começam a mudar. Pessoas que falavam besteira, elas começam a mudar só pela sua presença. Veja agora você indo no salão de cabeleireiro, no barbeiro, nos restaurantes, nos locais onde você pratica a sua atividade física, na academia. Começa a ver agora você, só com a sua presença, constrangendo outras pessoas. E elas começam a mudar. Você chega nas rodas onde eles estavam falando besteira e de repente eles mudam o assunto. Pelo tamanho a postura de comando da sua autoridade, da sua influência. Começa a ver agora pessoas mudando o seu vocabulário porque você chega e você leva luz, clareza e influência para aquelas pessoas. Veja agora você frequentando vários lugares e esses lugares se convertendo. Não através daquilo que você fala, mas através daquilo que você vive. Começa a ver você agora, através do seu lifestyle, pessoas querendo viver exatamente disso, pessoas se convertendo por causa do seu estilo de vida. Não é sobre aquilo que você prega, mas é sobre aquilo que você vive. Chegou um novo tempo na sua vida. Fala assim comigo, chegou um novo tempo na minha vida. Respira fundo. Coloca o sorriso no rosto. Esfrega as tuas mãos. Já é. Já é. Bora tocar o terror na terra. Que você faça um excepcional domingo. Que ele te use e que você seja muito usado no dia de hoje. Te vejo amanhã, 4h59 da manhã, aqui no YouTube. Ou vocês querem estudar sobre provérbios daqui a pouco. Eu vou estar aqui, Thiago Rocha BR, lá no meu Instagram, falando sobre provérbios. Hoje é dia 24, a gente vai ler provérbios 24.
E é a última passagem, o último capítulo dessa parte dos drivers de Provérbios. Amanhã a gente começa a ler sobre conduta dos nobres. E aí, dia 1º, a gente começa a Maratona da Sabedoria, o MDS. É um movimento grande onde a gente vai levantar outras pessoas para falar sobre isso. Mas eu te explico lá na live 622. Fechou? Faz o seguinte. Vá tomar um café, tomar uma água no banheiro. Te vejo daqui a pouco no 622. Quem vai estar lá, coloca aí. Eu sou 622. Coloca aí. Eu sou o 622. E aí a gente vai estar juntos lá até as 7 horas da manhã. 6h22 até 7 horas. Dá tempo de você tomar café com sua família, curtir com as pessoas mais importantes. Tá bom? Te vejo amanhã, 4h59, nesse mesmo bate local. Olha quanta gente vai estar lá no 622. Isso é incrível. Tamo junto, gente. Até depois do fim. Valeu!